irmãos abrirem no livro de Êxodo 3, versículo 6. Seis autores. Aleluia. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, e disse: ó Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles têm sofrido. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e para tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, os hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos zeveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimiram. Vá, pois agora eu enviei ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você, esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém. Só até aqui. Aleluia. A mensagem de hoje ela é meio que uma continuação da última que eu tive, mas não uma continuação seguindo aqueles princípios, mas uma mesma linha de raciocínio na qual Deus quer instaurar na igreja desse tempo. Foi algo que, da mesma forma que aconteceu antes, isso foi um estalo que eu estava tendo, uma conversa, e Deus foi abrindo os olhos e foi entendendo e descendo no meu coração aquilo que não só a Mapan como igreja, mas a igreja do Brasil, a igreja do Rio de Janeiro, eu creio que precisa seguir essa visão, que é a visão que nós temos sobre a paternidade. Mas só que como aplicar essa visão de paternidade como igreja? Porque muitas vezes nós entendemos sobre os princípios da paternidade dentro do nosso lar, mas esquecemos que dentro dessas quatro paredes, não somente também temos que aplicar esse princípio. Eu para com meu irmão para comigo, os meus líderes para os liderados. Todos nós temos que entender que o princípio de paternidade, ele é sobre cada um aqui. Aleluia? Amém. Então vamos lá. Primeiro eu queria, como tema, para não matar a gente depois, paternidade e legado como igreja. Esse vai ser o cerne da missão aqui que eu vou falar. De tudo isso vai ser relacionado à paternidade e legado como igreja. Primeiro eu queria ressaltar, porque pode ser que alguns não lembram da diferença entre legado e herança. Porque a gente sempre pensa que ambos vêm, o seu pai entrega o filho, mas há diferença entre os dois. A primeira a herança é aquilo que o seu pai deixa quando morre para você como um bem físico. O legado é aquilo que ele insere em você enquanto está vivo. Então nós temos que buscar sempre o legado de nossos pais, não a herança deles. Porque nós temos que extrair deles o que eles mais têm de precioso, que é os princípios que eles têm. Porque na palavra diz: Deus ensina o seu filho no caminho que ele deve andar e jamais ele se desviará. Então os nossos pais têm que estar no caminho para que os ensinamentos deles sejam enxertados em nossos corações. Então devemos sempre buscar o legado e não a herança de nossos pais. Aleluia? Agora eu vou falar um pouco sobre gerações. Esse texto que eu peguei foi sobre, no princípio, quando Deus chama Moisés e coloca ele como aquele que vai tirar o povo cativo do Egito e levar até a terra prometida. Vamos olhar de uma certa forma que aquele povo ficou 430 anos cativo no Egito, cativo ao faraó, por falta de alguém se levantar e de alguém ter discernimento naquele lugar. Faltava que alguém entendesse a vontade e discernisse o tempo do Senhor sobre aquele povo. Até que se levantou Moisés. Vou tentar, é que eu sou ansioso. Vamos lá. Durante 430 anos. E quando Moisés chega e tira aquele povo de lá, eu não vou entrar na parte do tirar, mas sim na parte do deserto.
Quando Deus puxa e tira aquele povo de lá, é uma geração que está sendo tirada do cativeiro. Então a gente tem que entender que aquela geração, aquele povo, aquelas pessoas, elas não têm uma mente de filho, mas uma mente de cativo, uma mente de escravo. A mente na qual, tanto que quando eles saem, eles falam que sentem saudades de comer alho e cebola. Ou seja, é uma mente de escravo, não é uma mente de filho. E Deus, quando leva eles para o Egito, e quando tira eles do Egito e coloca eles no deserto, Ele tenta trocar essa mentalidade, trocar esse mindset deles para que eles possam entender que eles já não são mais escravos. Agora eles são filhos de Deus. Eles foram libertos e salvos pelo Senhor naquele lugar. Porém, eles não conseguem trocar essa mentalidade. A mentalidade deles permanece uma mentalidade de cativo, de pessoas que são aprisionadas. Tanto que durante todo o percurso desses 40 anos que eles passaram no deserto, que não deveria ser 40, eles passaram resmungando, murmurando, falando mal de tudo aquilo que o Senhor fazia, e mesmo assim o Senhor fazia. Eles reclamaram do sol e Deus mandou uma nuvem. Reclamaram da chuva e Deus sempre fez. Reclamou que só comia pão, Deus mandou codorniz. Então Deus sempre supriu a necessidade do seu povo, não importasse o quanto eles murmurassem. Mas mesmo assim, eles não pararam. E eu fui tentando ler e tentar entender o porquê que Deus tinha me levado a essa passagem. Aqui, como eu falei, a gente está falando sobre paternidade e legado. Moisés, querendo ou não, ele era uma figura paterna sobre aquele povo. Porque sobre Moisés foi colocada sobre toda a lei, Moisés que trouxe a lei ao povo, Moisés que era o sacerdote daquele lugar. Então sobre Moisés estava toda a parte sacerdotal do povo. Tanto que ele construiu a tenda, ele ia encontrar com o Senhor, ele trazia as leis do Senhor, na qual ele fazia e cumpria o papel de sacerdote e pai daquela nação naquele momento. Então, ele tentou colocar e incutir o legado que Deus tinha sobre ele, sobre aquele povo. Mas só que o povo não aceitou. E aqui eu queria abrir um parêntese e falar para os pais e para a gente que é futuro pais. Muitas vezes Deus vai nos levantar como pais de algum lugar ou de pais de alguma geração, mas essa geração muitas vezes vai se permanecer rebelde sobre aquilo que nós vamos ensinar. E nós temos que entender que muitas vezes Deus só vai nos levantar para tirar aquele povo do cativeiro. Aqui nesse momento Deus levantou Moisés para tirar aquele povo do cativeiro, mas por conta de Moisés que tirou aquele povo não foi para a terra prometida. Moisés, que deveria ser o primeiro a entrar, o primeiro a botar o pé, ele não entrou naquela terra. E a gente se pergunta por quê? Porque o que foi o pivô de toda a retirada do povo, de tirar o povo de dentro daquele lugar, não entrou na terra prometida. Porque muitas vezes nós como os pais ou nós como líderes deixamos que aquilo que o povo fala, aquilo que o povo está resmungando entre o nosso coração. Moisés já não aguentava mais escutar o povo reclamar, o povo falar, tanto que tem uma passagem que diz que é quando Números 20, do versículo 1 ao 11, é quando o povo reclama que está com sede e Deus vai, e Moisés vai até Deus e junto com Arão e fala: Pai, o teu povo está com sede, me ajuda. E Deus manda Moisés e Arão: vá e fala a rocha. E de lá sairá água. Moisés, tão irado que estava, ele chegou e deu 2 pancadas na rocha e saiu água. Porque Deus, ele é fiel em fazer tudo aquilo que ele diz. Ele não volta atrás de sua palavra. Mas ele fala: não foi isso que eu mandei você fazer. E por conta disso você não vai acessar a terra, nem você nem Arão. Então, por conta de algo que ele não discerniu, de algo que ele deixou entrar em seu coração, ele não acessou a terra prometida. Ele não conseguiu entrar no lugar que ele mesmo foi elegeu para levar o povo. E o que eu queria colocar aqui para vocês entenderem é que muitas vezes nós, como líderes, vocês aqui, um dia serão também, Deus vai nos levantar como pessoas para tirar pessoas de cativeiros espirituais. E muitas vezes essas pessoas, quando elas saírem, elas vão permanecer com a mente de cativo. Elas permanecerão com a mente de pessoas que elas não foram totalmente libertas. E estará sobre nós a missão de tirar essa mentalidade delas. Haverá a missão sobre nós de colocar o legado que o Senhor tem, aquilo que o Senhor instaurou em nossos corações sobre a vida delas. E aqui eu queria fazer uma citação de um livro, você provavelmente não conhece. Algumas igrejas vão se surpreender quando Deus deixar para trás
e usar outros canais que se renderam a Ele, precisamos humilhar-nos para que Ele venha. É do livro do Avivamento da Rua Azusa, que fala justamente sobre avivamento. E no começo a gente leu que Deus escutou o clamor do povo de Israel porque eles estavam sofrendo. E eu queria trazer isso pra gente. A gente é a igreja do último tempo, a gente é a igreja apocalíptica, vamos falar assim. E qual é o clamor que nós temos levantado? O que nós temos levantado? Qual é o legado, a paternidade que a gente tem levantado? O que nós temos clamado nesse tempo? Porque na palavra diz que Deus escuta o clamor do seu povo, Deus escuta o clamor dos seus filhos. E qual tem sido o clamor que a igreja tem levantado ao Senhor nesses últimos tempos? A gente tem olhado para o lado e para o outro e a gente não vê a gente se movendo na qual aquilo que Deus nos chamou para nos mover. A gente coloca muitas vezes um nome, um jargão, algo do gênero, mas não nos movemos em função disso. Eu falo isso porque muitas vezes nós trocamos a intimidade por coisas desse mundo, por presentes. O Moisés até diz que muitas vezes a gente troca a herança por presente. E a gente não tem que trocar, a gente não tem que trocar isso. Nós temos que viver a essência da paternidade do Senhor sobre nós. Porque foi isso que Ele deixou do início ao fim, o plano perfeito. Sempre foi o sonho de Deus trabalhar com os seus filhos. Por isso que Ele enviou o seu Filho unigênito por nós, para que fôssemos redimidos. E aqui eu perguntei ao Senhor: Pai, o que nós temos influenciado? Porque a igreja tem que ser, e Deus levantou ela como um agente influenciador desse século. E o que nós temos influenciado? Qual tem sido a influência que temos gerado, não só nesse meio, nessa rua, nesse bairro, mas como células? Porque cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. E o que nós temos influenciado? Qual tem sido a influência que nós temos gerado para essa geração? Qual tem sido aquilo que tem ardido em nosso peito? Porque na palavra diz que o coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E do que o nosso coração está cheio? Do que o nosso coração está cheio para que nossos lábios falem? Será que são palavras de amor? Será que são palavras de como Cristo é belo, de como Ele é lindo, de que não há outro igual? Ou que nós vemos repetir essa mesma coisa todos os dias porque foi algo que nos acostumamos? Ou verdadeiramente o nosso coração está cheio desse amor ao ponto de gritar para o mundo inteiro: Ele é digno, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Será que é isso que verdadeiramente o nosso coração tem ansiado? Será que é isso que verdadeiramente nós temos palpado por isso? Porque na palavra diz que Ele nos chamou para ser suas testemunhas. E quantas vezes vocês não veem mais Ele, não tem mais o contato com Ele, não chega no quarto, no tete-a-tete e fala: Pai, eis-me aqui, olha para mim mais uma vez, deixa eu ver tua face, o quão belo o Senhor é. Muitas vezes nós deixamos isso de lado, nós trocamos isso por subterfúgios desse mundo, por um telefone, por uma televisão. Mas nós esquecemos que o centro, o foco disso tudo é uma relação paterna entre pai e filho. É aquilo que está no coração dele, tem que ser inserido em nosso coração. Nós não estamos aqui apenas para nos reunir. É muito legal a gente ficar aqui cantando, cantarolando, tocando teclado e bateria. Mas qual é a intenção do coração? Sobre o que nós temos ardido e ansiado todos os dias? Nós acordamos e falamos: Senhor, eis-me aqui? Ou nós acordamos e pegamos o telefone e olhamos qualquer outra coisa? Eu falo porque é isso que eu tenho feito. É por isso que eu tenho me confrontado, por isso que isso me confrontou. Porque aquilo na qual eu deveria estar olhando, sendo meu foco, eu estou trocando por coisas que eu não deveria. Não é que eu esteja pecando, mas eu estou trocando as minhas prioridades e isso se torna pecado. Porque nós tiramos o local na qual deveria ser o trono de Deus e colocamos aquilo que nós queremos. Nós colocamos as nossas vontades, nós colocamos os nossos desejos. Quando nós deveríamos falar: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As minhas vontades não têm mais razão, porque a vontade boa, perfeita e agradável é dele. Porque todas as coisas condizem e todas as coisas convergem nele. Não é sobre nós, não é sobre o que podemos fazer, mas é sobre o que Ele fez em nós. E nós temos trocado isso, nós temos tirado isso do centro. Nós temos colocado uma venda em nossos olhos e não estamos enxergando a Cristo. Nós tiramos Cristo. Na palavra diz:
Lá na carta à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu cearei contigo. Nós tiramos Cristo de dentro de nós. Nós tiramos Ele da mesa, do local de comunhão, do local de afeto, de troca, de intimidade. A mesa foi o local onde Ele revelava as maiores revelações. Ele entregava e revelava aos seus discípulos as maiores coisas. Nós tiramos Ele da mesa. Com o que estamos à mesa? O que tem sido o nosso momento de intimidade? Com o que nós estamos tendo essa troca? É isso que eu tenho me perguntado para mim. Eu acredito, se valer para os irmãos, glória a Deus. Mas eu tenho parado e pensado pelo que eu estou trocando a mesa. Porque muitas vezes a gente vem no automático, vem na batida e acha que está tudo bem, mas não está nada bem. Não está. A gente tem parado de buscar as coisas mais simples, que é a comunhão. Que é a comunhão com o Pai. E não é difícil, a gente não precisa saber cantar bem, a gente não precisa saber tocar, não precisa de nada, a gente precisa nem de uma porta, é só parar, sentar e falar: Pai, eis-me aqui. Aleluia. Ele vai vir, não tem mistério, não tem nada grandioso, não precisa boas palavras, não precisa cantar no dom, até porque eu nem sei. É só falar: Pai, eis-me aqui. Revela a tua vontade, revela o teu querer. Faz tempo que eu não te pergunto qual é a sua vontade sobre mim. Me diz, Pai amado, se aquilo que eu estou fazendo é a sua vontade, se eu estou nos teus caminhos, se a tua vontade está sendo exercida sobre mim. Porque nós acabamos vivendo, e quando vemos, nós estamos cheios de coisas que Ele não colocou. Nós enchemos o nosso jarro não com água viva, mas com qualquer outra água. Nós enchemos o nosso candeeiro com qualquer outra coisa, menos com azeite da presença do Senhor. E como a gente sempre fala, o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas para o fogo arder precisa de lenha, e não só lenha de fogo. E a lenha vem da palavra, o fogo vem de Deus. E se nós não temos nenhum dos dois, o que nós temos para queimar? Nós vivemos de brasa em brasa, mas não é brasa, é fogo ardente, consumidor, que tem que arder em nosso peito, em nosso coração, ao ponto da gente não conseguir se segurar, porque devemos ansiar por isso. Esse tem que ser o nosso anseio, o nosso desejo, a ter a comunhão com o Pai, viver e ter o legado dele sobre nós. Eu fiquei me perguntando: Pai, mas por quê? Por que a gente trocou isso? Por que a gente te colocou tão longe? Se tu és um Deus tão perto, tu és um Pai. Enquanto todos os outros deuses se apresentaram de uma forma distante, o Senhor foi o único que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós e deu livre acesso. Mas por que nós negamos esse acesso? Porque muitas vezes deixamos a nossa natureza, o nosso eu falar mais alto, porque é muito fácil, irmão, a gente alimentar a nossa carne, é muito fácil. Porque não precisa de grande pecado, não, é só ficar parado. É só ficar parado. Deus chama todo mundo que está em movimento. Então quando você está parado, não tem como Deus te chamar. Porque Deus, ele se move em rio, e o rio não para, o rio é fluido. O rio ele vai, rumo à eternidade. E se você está parado, não tem como Deus te chamar, não tem como Deus te levar. Nós sempre falamos que o primeiro passo é seu e o restante é Deus que faz. Mas se nós não dermos esse primeiro passo, o que faremos nós? O que Ele pode fazer por nós? Ele não vai pegar na nossa mão e empurrar, não. Ele não é um Deus que obriga, Ele é um Deus que auxilia. Ele vai falar: filho, eu estou aqui, mas eu só faço se você quiser. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a fazer nada, porque depois você pode falar: ah, foi o Senhor que me obrigou. Não, nós somos voluntários. Ele nos chamou como filho, e o filho não é obrigado a fazer nada, faz por amor, porque entendemos quem Ele é e quem nós somos nele. Por isso que fazemos, por isso que estamos aqui essa noite, por isso que despertamos os nossos lares para estar reunidos aqui, porque entendemos que somos filhos. Pelo menos isso nós entendemos. Agora falta nos comportarmos como? Largar de querer os presentes que Ele pode nos dar e focar na presença que Ele tem. É largar os brindes que vão vir, porque isso é consequência, mas focar na presença constrangedora que é nele. Focar naquele amor que quando chega a gente para e fala: caraca, eu não sou nada, sem essa presença nada eu posso fazer, sem esse mover nada eu sou. Quantas vezes quanto tempo faz que a gente não chega e sente aquela presença e fala: caraca, Deus, eu não sou nada, sem a tua presença eu não sou nada, Jesus, e começa a se derramar em lágrimas e
fala: Pai, quão lindo o Senhor é, quão lindo o Senhor é, e não consegue falar mais nada, não se engrandecer o nome dele. Quantas vezes nós deixamos isso de lado para não fazer nada, para ficar parado, para se abster e fingir demência, como diz a minha sogra, fica olhando para o nada. Gente, Deus chama quem está em movimento. Todo mundo que Deus chamou está em movimento. Então vamos nos mover em função de algo. Mas não se mova por, vou me mover. Não, se mova com discernimento, senão você vai se cansar. O fardo do Senhor é leve. E ele é leve quando está suado correto em suas costas. Então peça a Deus e ele vai falar de bom grado, porque ele quer isso. Ele quer que os filhos se movam em função do propósito eterno. Ele quer que a gente se mova naquilo que ele colocou sobre cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito e cada um de nós Deus colocou algo. Não vai ser a mesma coisa que tem sobre mim, não está sobre o William nem sobre a Raíssa. Mas sem o William e sem a Raíssa, eu não sou eu. Porque o que tem neles completa o que há em mim, e o que há em mim completa o que está neles. Porque esse é o sentido de ser igreja. É sobre isso que Deus chamou cada um de nós, para que nós venhamos entender. Se um não se move, todos nós não nos movemos. Se um não está conseguindo adorar por algum motivo, a adoração de todos nós está incompleta, porque nós não somos indivíduos, fazemos parte de um corpo. Somos um coletivo dos santos, somos pequenos cristos. Essa é a definição de cristãos, pequenos cristos. É sobre isso que Deus nos chamou. Esse é o legado que Deus quer deixar sobre nós. Não um legado de individualidade, mas um legado de união. Nós não somos seres individuais, nós somos o coletivo dos santos. E, cara, a gente, mais uma vez, a gente fala isso, mas a santidade não advém de nós. Não há nada que possamos fazer que nos torne santos. Na palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. A santidade vem dele, e se nós não estamos conectados a ele, nós não somos santos. Ele não nos santifica, porque é igual quando a gente entende que um marido santifica a mulher. E se nós entendemos que nós somos noivas de Cristo, nós não estamos em Cristo, como estão sendo santificados? Porque é Ele que nos santifica. É sobre Ele que estão todas as coisas e todas aquilo que precisamos. A gente sempre diz que existe um espaço dentro de nós que é do tamanho perfeito de Deus. E se nós não estamos buscando que Ele preencha esse espaço, alguma coisa vai preencher. E o que está preenchendo? O que tem preenchido o coração dessa geração? O que tem preenchido o coração da igreja no geral? Não só a Mabam, mas como todas as outras. Será que são eventos? Será que são, shows gospel? Não estou falando que isso está ruim, mas o cerne da mensagem é Cristo. Não é sobre quem canta melhor, não é sobre a igreja que melhor prega, não é sobre a igreja que mais se humilha. Aleluia. Não é os humilhados serão ser exaltados, não, é aqueles que se humilham. Aleluia. Porque nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Porque Ele já fez tudo, já está tudo feito, nós só devemos nos humilhar. Porque não somos dignos de ter a sua presença, não somos dignos de ter o seu amor. É por isso que nós devemos clamar, é por isso que nós devemos nos humilhar. Não por meios materiais, porque tudo isso passa. O carro que a gente compra, dá 5 anos já para de funcionar. É uma casa que a gente compra, dá 3 anos, começa a dar infiltração. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele é eterno. Ele viverá e ele permanecerá de geração em geração. Eternamente, não importa o que aconteça, você vai morrer. O seu corpo é corruptível. Mas o Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele é eterno, ele viverá de geração em geração. O Senhor vai ecoar esse Espírito de geração em geração. Porque trabalhamos de gerações. Vivemos para um Deus geracional. Então que esse arder, que essa chama não se perca em nós. Que não venha parar em nós. Cara, tem tantas pessoas que precisam ser alcançadas. Tem tantas crianças nascendo no meio de nós. E se a gente não se posicionar, o que vai ser da próxima geração? Aleluia. O que será? Glória a Deus. A geração de Moisés se levantou, se posicionou, mas ela foi se definhando conforme o tempo, mas graças a Deus veio a próxima geração que entrou. Será que a gente quer ser a geração de Moisés? Que teve força para sair do Egito, mas não teve força para se permanecer? Não. É legal a gente ter o poder, é legal a gente ter tudo isso,
Mas de nada vale se a gente não tem a constância no Senhor. É legal a gente botar a mão e as pessoas caírem, é legal curar, tudo isso é muito maneiro. Mas de nada vale se não tiver constância no Senhor. Na palavra diz que muitos profetizarão, muitos falarão em línguas, muitos irão realizar dons de cura, mas apartai-vos de mim, porque pratiqueis a iniquidade. A gente tira como princípio que isso não vale nada diante do Senhor. Isso não vale nada, isso são apenas dons. Não é sobre isso que Deus colocou, não foi sobre isso que Deus instaurou a igreja. Não é. Porque logo em seguinte, quando fala sobre os dons, fala de nada valerá se não tiver o maior deles, que é o amor. Então, se nós não amarmos uns aos outros, se nós não nos movermos em função disso, de nada valerá todo o resto. Nada vai valer eu chegar aqui em cima, profetizar, falar em línguas. Nada vai valer vir um doente aqui, a gente orar, se a gente não tiver o amor. Porque o amor que é a base de tudo. Ele nos amou primeiro. Cristo é o amor. O amor não é um sentimento, é a encarnação de uma pessoa. E nós falamos que amamos porque devemos ter intimidade com o amor. E nós nos pareceremos com Ele. Porque na palavra diz que aquilo que adoramos é com que se parecemos. Então, se nós adoramos o amor verdadeiro, verdadeiramente o amor estará em nossos corações. Verdadeiramente nós ansiaremos e clamaremos pelo amor, porque estaremos cheios dele, nós fluiremos com ele. As pessoas irão olhar em nossos olhos e falar: caraca, que amor é esse? Que coisa sobrenatural é essa que ele carrega? Porque não é sobre nós, não é sobre quanta coisa temos, mas é quanta coisa abrimos mão para ter ele. É sobre quanta coisa nós nos despimos, é quanta coisa nós abrimos mão para ter ele. Porque é muito fácil, gente. Cara, é muito fácil a gente vir aqui em cima e cumprir protocolo, mas é muito difícil a gente abrir mão de tudo. Tudo. Todos os apóstolos abriram mão de tudo. E de que nós temos que abrir mão, cara? Quantas vezes a gente chega em casa e fala: hoje vai, e deita e dorme. Quantas vezes a gente abre a porta do quarto e fala: cara, a Bíblia está aí, vou comer ela. No primeiro versículo abre a boca com sono, no segundo já bambeia, no terceiro fechou o olho. Quantas vezes? Aí, quando deita e pega o telefone, era 10 quando viu a meia-noite. E sem cansaço. Por quê? Porque a gente está trocando os princípios. Porque a gente está invertendo os valores das coisas. Eu entendo que é o mal dessa geração, eu entendo que é um problema dessa geração, mas não é um problema para Cristo. Porque em Cristo foram feitas novas todas as coisas. Então isso não deveria nos afetar, isso não deveria nos mover. Nós deveríamos nos mover por Cristo, pela essência que há em Deus, pela essência que há nele. Não pelas coisas que desse mundo, porque as coisas desse mundo passarão, mas as dele é eterna. Cara, quantas vezes a gente deveria sentar, se trancar, e como o Breno fala: papai, deixa eu te beijar, deixa eu te cheirar. Quanto tempo a gente não sente o cheiro dele? Eu falo de mim. Nossa, no começo da minha fé, nossa senhora, vinha anos, caramba. Quanto tempo eu não faço isso? Às vezes eu fico me perguntando e falo: Deus, eu já fui bem melhor. Não me faz voltar a ser o que eu era, mas que eu seja 1000 vezes melhor do que aquilo que eu já fui. Nós temos que olhar para onde paramos e falar: Pai, eu vivi essa estação até aqui, mas me permite viver algo novo. Não fique preso à estação que você já teve, que você estava Não, Deus tem sempre coisas novas. O rio de Deus se renova, assim como a palavra dele se renova todos os dias. Então não se prendam às estações que vocês viveram, mas vivam as transições que o Senhor tem sobre a igreja. Porque nós entendemos que o mundo espiritual ele é muito mais palpável do que muitos de nós imaginamos. Alguns têm os dons de ver, alguns têm os dons de sentir e discernir mais do que outros, e está tudo bem. Mas, cara, Deus tem tem algo a ser derramado nesses tempos, tem uma transição a ser feita, não só sobre a Amapã, mas sobre toda a igreja do Brasil. Tem se movido algo e, cara, não sei vocês, mas eu não quero ficar de fora. Eu tenho clamado pelo Senhor e falo: Pai, deixa eu fazer parte. Cara, nem que eu seja o que vai botar água para alguém, mas deixa eu ser essa pessoa. Porque, cara, a gente não veio aqui para cumprir tabela, a gente veio aqui para cumprir um propósito. Glória a Deus. Cara, na palavra tem um estudo que o Moisés passou, que pais, eles não... Deixa eu ver aqui que eu anotei, calma aí, senão eu vou falar besteira. Obrigado.
mas fala que pais que não dão destino perdem filhos com propósito. Tipo isso que ele falou. Então, cara, se a gente não entender a paternidade de Deus sobre nossas vidas, e se a gente não exercer como líderes ou como pai e filho mesmo, a paternidade sobre nossos filhos e sobre nossos liderados, perderemos pessoas com propósitos, por falta de discernimento daquilo que deveríamos fazer. E quando as pessoas já entraram e saíram de nossas vidas, não só nesse ministério, mas e nós deixamos de cumprir a paternidade sobre elas, e muitas vezes perdemos uma pessoa que tinha um propósito grandioso na mão do Senhor. Por falta de discernimento e falta de cumprimento de propósitos, de princípios sobre a vida dessas pessoas. Quantas vezes eu mesmo deixei de exercer a paternidade, por mais que não seja pai carnal, mas espiritual, sobre uma pessoa, e quando eu vi essa pessoa se perdeu, eu falei, caraca, Deus, escorreu pelas minhas mãos, estava na minha mão, e eu deixei sair, eu deixei fugir, por quê? Porque eu não entendi o princípio. E eu não entendi por quê, porque eu não tinha intimidade com ele. Quando temos intimidade com o pai, entendemos sobre paternidade. Então é por isso que muitas vezes as coisas não estão dando certo. É porque nos falta o básico. A gente se apega muito a grandes coisas, mas Deus é simples, velho. Ele fala no simples. As pessoas se acostumaram, igual lá atrás, com grandes trovões, grandes chuvas e ventos e não sei o que lá. Mas, cara, passou, foi outra estação. A gente está em outra estação, estamos vivendo outra estação. Nessa estação, Deus não se move assim. Não se prendam àquilo que vocês viveram. Transicionem junto com Deus, transicionem junto com as estações, para que a gente possa cumprir com excelência o propósito dele. Porque senão nós ficaremos parados. E parado Deus não usa. Deus só usa quem está trabalhando. Então, gente, assim, pelo amor de Deus, assim como isso veio no meu coração, assim como isso veio trazer no meu espírito, tipo assim, um tremor e um temor também de, cara, é chegada a hora dos filhos de Deus se manifestarem. É chegada a hora da gente levantar e bradar e falar, Senhor, eis-nos aqui, porque Ele escuta o clamor do seu povo. Ele não resiste a um coração quebrantado, contrito. E se nós nos achegarmos a eles assim, jamais Ele recusará. Na palavra diz, como pode... Eu vou esquecer, não vou falar, porque é como pode a mãe negar... Como é que é? Como pode... A mãe esquecer do filho... Aí, tá vendo? Vocês sabem da Bíblia. Como pode? Jamais Deus se esquecerá. Então que a gente se mova e entenda isso. Que, cara, não importa o que vocês façam, Ele jamais sairá. Adão caiu e Eva também, e ele foi no entardecer. Não é sobre o pecado. Deus, Cristo, nos livrou de toda a condenação. Ele não nos livrou do pecado, Ele livrou de toda a condenação. Nós não fomos condenados, toda a condenação Ele tirou. Pecar a gente ainda peca, porque a nossa natureza é carnal. Mas devemos nos santificar no Senhor. Então, quando isso aconteceu, o véu se rasgou, livre acesso. Corre pro Pai, velho. Ah, deu problema? Papai. Ah, papai. A primeira coisa que nós devemos recorrer é a Ele. Não sobre outras coisas. Não abrir o Google. Igual quando alguém fica doente, abre o Google e vai ver lá, sintomas. Câncer. Não é sobre isso, é sobre correr pro Pai e falar, Deus, ó, eu tô com a unha encravada, mas eu sei que Tu és fiel para acordar amanhã, essa unha tá normal. E às vezes vai estar, às vezes não também, mas é correr para Ele. Não é sobre o desejo, mas é sobre o princípio. De entender que todas as suas necessidades serão supridas por Ele. É sobre a intenção de primazia, sobre todos os seus problemas, você depositar sobre Ele. Não é sobre outras pessoas, porque se tornará um fardo, mas é sobre Ele, porque o fardo dele é leve. Eu queria deixar uma última citação de Charles Spurgeon, que me pegou muito, e é muito forte. Deixa eu achar aqui. Achei. Uma igreja que não existe para reivindicar o paganismo, para combater o mal, para destruir o erro, para acabar com a falsidade. Uma igreja que não existe para ficar do lado dos pobres, para denunciar a injustiça e defender a justiça, é uma igreja que não tem o direito de ser igreja. Então que nós venhamos entender isso no nosso coração e ansiar por isso. Se nós não seguirmos esses princípios e não nos movermos em função disso, nós somos qualquer coisa menos uma igreja. Somos um ajuntamento de pessoas, qualquer outra coisa, um grupinho seleto, mas não somos igreja.
Porque a igreja não é sobre estar dentro de 4 paredes, nem sobre cantar louvores. É sobre se humilhar e adorar aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de exaltação. E na palavra diz, ajudar aqueles que não têm condições, é levar o evangelho àqueles que ainda não ouviram, é resgatar e saquear o inferno das pessoas e trazer e transportar para o reino de luz, é tirar as pessoas da cegueira e abrir os olhos delas mais uma vez, é tirar as pessoas do medo e do cativeiro e libertar pelo sangue de Jesus, é colocar sobre elas e tirar o fardo pesado e falar que o fardo do Senhor é leve, é tirar toda a maldição hereditária por aquilo que elas não têm ciência e pelo nome de Jesus serem curados, lavados e libertados, porque Ele nos deu essa autoridade. Ele deu autoridade sobre principados e potestades. Não é apenas uma palavra, não é apenas um versículo, é uma promessa, é algo que Ele declarou sobre nós. Então o mundo espiritual tem que se curvar diante da igreja, porque nós somos esposa, nós somos noiva, nós temos a autoridade que é nele, há em nós, pelo nome de Jesus. Não é apenas um nome, é o nome. Não é apenas mais uma frase, mas é aquele que é digno. Então que nós venhamos usar o nome dele como igreja, não somente nesse lugar, mas por onde quer que a gente vá. Se porventura daqui a alguns anos não existe mais uma PAN, mas em nome de Jesus vai existir, mas que a gente continue sendo igreja, não importa a nomenclatura. Isso aqui é apenas um CNPJ, a igreja não se chama uma PAN, a igreja se chama Coletivo dos Santos, instaurado nesse tempo, nessa terra. E que nós vamos nos mover em função disso, não por segregação de pessoas, mas por união de pessoas. Amém. E até em nome do Senhor. Aleluia.